Vamos lá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Não sei que horário vocês estão assistindo esse vídeo. Sejam todos muito bem-vindos aqui a mais uma aula de Java. Sou o professor Matheus e vamos dar continuidade aqui no nosso curso. Na aula de hoje, falando sobre vetores e matrizes. Então, a gente começa a falar agora de estruturas de dados um pouquinho mais complexas. Então, depois de já termos visto processos de entrada, processos de saída, declaração de variáveis, alguns tipos de dados do Java, como fazemos algumas operações aritméticas bem básicas, comandos de decisão, comandos de repetição que vão ser bastante úteis nisso aqui, está na hora da gente falar de uma estrutura de dados um pouquinho mais avançada, que são os vetores e matrizes. Então, assim como as aulas de comando de repetição e comando de decisão, essa aula aqui vai ser dividida em duas partes. A primeira, onde eu vou falar sobre vetores, e a segunda parte, onde eu vou falar sobre matrizes, ok? Mas vamos primeiro da definição. Para entender o que é uma matriz, a gente primeiro precisa entender o que é o conceito de vetor. Então, é o que a gente vai se dedicar nessa aula aqui. Mas para entendermos o vetor, primeiro eu preciso recapitular um pouquinho a ideia de variável. Qual que é a definição de variável? A variável é um espaço de armazenamento com um nome simbólico que representa um valor ou informação que vai ser manipulado pelo programa. Como assim? Primeiro, é um espaço destinado ao armazenamento, mas esse espaço fica onde? Na unidade de armazenamento? No HD, no SSD, no pendrive, cartão de memória? Não. Esse espaço ele fica na memória RAM do seu computador. Para exemplificar um pouquinho essa ideia do que eu estou falando, vamos aqui ao Excel para a gente poder entender, certo? Vamos lá. A memória RAM do seu computador, ela se assemelha muito a uma planilha de eletrônica aqui do Excel. Então, vou delimitar aqui o espaço da planilha. Vou esconder essas outras linhas, essas outras colunas que não servem para nada. As linhas também. Aí, vamos ficar só com esse espaço aqui. Vamos considerar que isso aqui seja a memória RAM do seu computador. Fisicamente falando, o computador de fato enxerga a memória RAM assim. Ela é basicamente uma tabela dividida em colunas e secionada em linhas. E o encontro de uma linha com uma coluna, a gente dá um nome. No Excel, nós chamamos de célula. Então, por exemplo, essa aqui é a célula B3, que é o encontro da coluna B com a linha 3. Essa aqui é a célula J14, porque é o encontro da coluna J com a linha 14. No computador, isso aqui ganha o nome de endereço de memória. Normalmente ele vai ser formado ali por uma sequência de caracteres hexadecimais. Mas quando você escolhe um determinado endereço, aplica a ele um nome em um tipo de dado e permite a ele guardar um dado, parabéns, você passa a ter uma variável. Então, eu selecionar, digamos assim, de uma maneira bem sucinta, explicando, eu selecionar uma única célula de endereço de memória dentro da memória RAM do meu computador é o equivalente ao ter uma variável com um nome único e um tipo de dado associado. Agora, quando eu tenho uma coleção dessas variáveis, todas sob o mesmo nome e todas sob o mesmo tipo de dado, aí o que eu tenho? Eu tenho um vetor, ok? Então, isso aqui é uma variável e isso aqui é um vetor. Isso a gente consegue ver na própria definição de vetor. Um vetor é uma estrutura de dados que armazena uma coleção ordenada de elementos do mesmo tipo. O que isso quer dizer? Quando eu declaro uma variável em Java, eu não tenho que associar um tipo de valor a ela, como por exemplo, int A significa que a variável se chama A e ela armazena um número inteiro. Ou então double seno significa que eu vou guardar o seno de algum ângulo e que é um número double, um número decimal. Ou então string cidade, significa que eu vou guardar o nome de uma cidade. Da mesma forma, quando for criar um vetor, eu tenho que associar a ele um tipo de dado. Double, string, int, char. Mas isso quer dizer o quê? Que todas as posições dentro desse vetor vão ser do mesmo tipo de dado. Então, por exemplo, digamos que esse vetor aqui é do tipo string. Deixa eu alterar a cor de fundo, vamos colocar um amarelo não, vou colocar um azul bem claro. Digamos que esse vetor aqui é do tipo string, chamado nomes. Então, por exemplo, aqui eu guardo o primeiro nome, Ofélia, Marina, Cristiano, José,
Ademir. Certo? Então, essa é a diferença do que viria a ser uma única variável, que guarda um único valor de um tipo, para um vetor, que é uma coleção de objetos, todos do mesmo tipo de dado, com valores diferentes. Certo? Apesar de eu não entrar muito no detalhe do que vai ser isso nessa aula, vai ficar para a próxima, isso a gente entra também um pouquinho no conceito de matriz, que é o quê? É uma estrutura de dados bidimensional que organiza os elementos em linhas e colunas. O que isso quer dizer? Uma matriz nada mais é que um vetor de duas dimensões. Como assim? Observe aqui a estrutura do vetor. O vetor ele só tem uma linha, certo? Assim como a variável é só uma unidade, é só uma célula. Uma matriz ela vai ter um determinado número de linhas e um determinado número de colunas, ou seja, é como se ela fosse uma tabela. Da mesma forma, se eu declaro essa variável como int, eu só consigo guardar um número inteiro. Se eu declaro esse vetor como string, eu só consigo guardar texto. Se eu declaro uma matriz, como por exemplo número decimal, eu só vou conseguir guardar aqui dentro números decimais. Bom, mas como eu disse, o conceito de matriz eu vou deixar para a próxima aula, para a próxima parte. Por hoje, vamos focar aqui só na parte de vetor, como é que a gente cria, como é que a gente manipula e o que dá para fazer com ele. Então, de volta aqui ao nosso slide. Bom, para entender um pouquinho da declaração de vetores, a gente precisa entender de novo como funciona a declaração de variáveis em Java. A declaração de variáveis em Java é fácil. A gente dá o nome do tipo de dado, o nome da variável, ponto e vírgula. Ou então, o tipo de dado, o nome da variável, sinal de atribuição, o valor que vai ser atribuído a essa variável. Ou então, o tipo de dado, o nome da variável, ponto e vírgula, e embaixo o nome da variável, o valor que está sendo armazenado, ponto e vírgula. E quando eu vou criar essas variáveis, eu tenho que seguir algumas regras. Presta atenção nessas regras porque, da mesma forma que isso se aplica para a criação de variáveis, vai servir futuramente para a nomeação de classes, para a criação de instância de classes e, claro, para a nomeação de vetores, como a gente está fazendo agora. Então, por exemplo, para eu criar uma variável, ela não pode começar com números. Não é que eu não possa ter um número no nome da variável, mas ele não pode estar no começo. Então, ela não pode começar com o número 1, ela não pode começar com o número 2, não pode começar com o número 3. Pode ter no meio ou no final, mas não no começo. Outra coisa, não deve começar com um caractere especial, exceto o underline, certo? O underscore, na verdade. Então, ela não pode começar com traço, não pode começar com espaço, não pode começar com sinal de mais, não pode ter sinal de igual, não pode ter barra, não pode ter pipe, hífen nem pensar. Ponto e vírgula no começo, menos ainda. E não deve haver espaços em nome composto. Então, por exemplo, se você vai criar uma variável chamada primeiro nome, não pode ter espaço, certo? Não pode ser primeiro espaço nome. Ou você escreve primeiro nome tudo junto, ou você escreve primeiro underline nome, ou primeiro aí o nome escrito com N maiúsculo. Existem várias formas de você fazer isso. Mas tá. Isso o que tem a ver com vetores? O vetor segue mais ou menos a mesma estrutura. Quando eu declaro um vetor, é como se eu estivesse instanciando uma classe, que nem a gente faz com o scanner. Então, o tipo de dado, o nome do vetor, igual new, o mesmo tipo de dado, ponto e vírgula. Só que repara que aparece o seguinte, na frente do tipo de dado, eu tenho colchetes. Por quê? Esses colchetes indicam que eu estou trabalhando em alguma dimensão. E a quantidade de pares de colchete indica quantas dimensões. Se eu tenho só um par de colchetes, significa que eu estou trabalhando em uma dimensão. Eu estou trabalhando só uma linha, é um vetor. Se eu tenho dois pares de colchetes, significa que eu estou trabalhando em duas dimensões. É uma matriz, ok? Bom, uma vez criado o meu vetor, como é que eu associo valores ao meu vetor? Primeiro, você tem que entender o seguinte, você não associa valor ao vetor todo. Você associa a uma pequena fração do vetor, a cada posição dentro do seu vetor, certo? E isso é feito como? Você especifica o nome do vetor e, entre colchetes, o número de índice da posição do seu vetor. Como assim? Por exemplo, aqui eu tenho um vetor de 5 posições.
Para eu diferenciar essa posição dessa, visto que todas as posições tecnicamente têm o mesmo nome, porque pertencem ao mesmo vetor, para diferenciar essa dessa, cada uma delas vai ter um número de posição. A primeira posição de um vetor sempre é o 0. Então, por consequência, a segunda vai ser o 1, a terceira vai ser o 2, a quarta vai ser o 3, a quinta vai ser o 4, a sexta vai ser o 5 e assim sucessivamente. Então, ou seja, a primeira posição de um vetor sempre é o 0 e a última posição sempre é a quantidade de posições menos 1. Entendido? E isso vai ser muito importante para quê? Para que a gente consiga associar valores a cada posição do vetor, bem como conseguir extrair informações de dentro da posição do vetor desejado. Entendido? Vamos brincar um pouquinho com isso aqui. Vamos ver um pouquinho disso aqui na prática, certo? Eu vou abrir aqui o Eclipse. Bom, vamos lá, eu já estou aqui com o Eclipse aberto. Primeira coisa, como sempre, vamos criar um novo projeto Java. Então, File, New, Other, Java Project, Next. Eu vou chamar esse projeto aqui de exemplo MV, né? Matriz e vetor. Vou deixar aqui na versão 21 mesmo. Finish. Agora, aqui na pasta Source, eu vou criar dois novos pacotes. O primeiro eu vou chamar de matriz. O segundo eu vou chamar de vetor. O pacote vetor é o que eu vou utilizar nessa aula. O pacote matriz vai ficar para a próxima parte, ok? Dentro aqui do pacote vetor, eu vou criar uma nova classe. Pública. Eu vou chamar essa classe de exemplo vetor. Então, exemplo vetor. Finish. Então, vamos lá. Já temos aqui a nossa classe de exemplo. Como sempre, nosso método main. Então, public, static, void, main, string, colchetes, args, abre chaves, fecha chaves. Maravilha. Temos aqui, então, a nossa classe estruturada. A primeira coisa, para você trabalhar com um vetor, é o quê? Você precisa declarar o vetor. Então, como declarar o vetor? Declarar um vetor é uma mistura entre você criar uma instância de uma classe, como a gente faz com o scanner, com você criar uma variável. Então, a primeira coisa é o tipo de dado, colchetes, para definir que eu estou trabalhando em uma dimensão, então é um vetor de dimensão única. O nome que eu vou usar para esse vetor, então o nome do vetor, igual, new, o mesmo tipo de dado, então o tipo de dado que eu especifico aqui, eu tenho que especificar aqui também. Entre colchetes, de novo, o tamanho do meu vetor, ponto e vírgula. Lembrando que esse tamanho ele tem que ter uma característica. Ele tem que ser um número inteiro maior do que zero. Ele pode ser 1? Pode ser 1, só que aí você está basicamente declarando uma variável. Não faria sentido você declarar um vetor desse jeito. Ele pode ser um número double? Não, ele não pode ser um número double, porque você não pode reservar endereços de memória fracionados. Ou você reserva um endereço todo, ou você não reserva endereço nenhum. É como se fosse assim, pensa na planilha do Excel. Eu consigo usar meia célula? Eu consigo selecionar meia célula? Não. Ou eu seleciono a célula inteira, ou não seleciono célula nenhuma. Aqui é a mesma coisa. Ou eu utilizo o endereço de memória todo, ou não utilizo o endereço de memória. Por isso, ele tem que ser um número inteiro e também tem que ser maior que zero. Por quê? Não tem como você ter um vetor negativo. Você ter um vetor negativo indicaria basicamente que o computador está lendo para trás, né? O ponteiro de leitura estaria voltando. Isso não existe. Ok? Então, vamos lá. Um exemplo bem simples. Digamos que eu vá criar um vetor. Vamos fazer um exemplo lá, aquele programa de frutas que a gente fez lá nas primeiras aulas, quando eu estava começando a ensinar para vocês ali declaração de variáveis, entrada de dados e saída. Uma lista de frutas. Então,
Frutas, como vocês lembram lá, o programa perguntava por 5 frutas, então era uma variável, eram 5 variáveis do tipo string. Aqui mais ou menos a mesma coisa. Então, string, colchetes, para indicar que é uma dimensão só, lista frutas, que é o nome do vetor, igual new, o mesmo tipo de dado, então, se eu declarei string, tem que ser string, entre colchetes, e o tamanho do vetor. Lá naquele exercício eu tinha pedido para vocês 5, aqui eu vou colocar 5 também, ok? Outra coisa, eu disse para vocês que aqui tem que ser um número inteiro, mas o que eu não disse é que isso não tem que ser um número fixo, pode ser um número variável. O que isso quer dizer? Desse jeito aqui, esse código é uma constante, então eu posso rodar esse programa 20 vezes, ele sempre vai criar o vetor lista frutas com o tamanho de 5 posições. Só que, por exemplo, e se eu precisasse que o usuário determinasse o tamanho desse vetor? Tecnicamente falando, a ideia é simples. Você exibe a mensagem no console pedindo para o usuário digitar o tamanho, ele digita, você faz a leitura disso, guarda em uma variável do tipo inteiro, e essa variável você pode usar como parâmetro para criar aqui o seu vetor. Então, digamos assim, eu crio uma variável do tipo inteiro, porque como eu falei, o tamanho tem que obrigatoriamente ser inteiro, chamada x, que tem o tamanho 5. Aqui eu estou definindo o tamanho 5 a meu belo prazer, mas se eu quisesse conectar isso a um scanner para fazer a leitura, poderia ser feito também sem o menor problema. E eu posso substituir esse número 5 aqui pela variável x, que é do tipo inteiro, porque a declaração do scanner obriga que isso seja um número inteiro, mas em momento algum a documentação do Java obriga que seja um número constante, um número estático. Pode ser um número variável, pode até mesmo ser um número aleatório. Você pode utilizar a classe random para gerar um número aleatório, guardar na variável e usar essa variável como parâmetro para criar o vetor. Mais detalhes sobre o que é essa classe random e até mesmo outras classes do Java em uma aula futura, ok? Bom, então, entendido isso aqui, vamos para a próxima etapa. A próxima etapa, pelo que a gente tinha lá naquele exercício, era fazer o quê? Pedir para o usuário digitar 5 frutas. A primeira vez que vocês fizeram isso, como fizemos? Eram 5 mensagens, 5 linhas de comando de saída, o system.out.println, 5 comandos println na tela, pedindo digite uma fruta, digite uma fruta, digite uma fruta. E para cada um deles eu tinha o quê? Eu tinha um scanner que fazia a leitura e guardava numa variável diferente. Aqui eu já tenho um vetor de 5 posições, então eu não tenho que declarar 5 variáveis. Mais para frente, quando eu ensinei para vocês comandos de repetição, o for e o while, isso já substituiu eu escrever 5 vezes lá system.out.println, digite uma fruta, certo? Então, aqui vai ser a mesma coisa. Eu vou importar o scanner para permitir a leitura da fruta que o usuário digitar. Então, import java.util.scanner. Vamos criar a instância do scanner, como vocês já estão acostumados, né? Já estão carecas de ver. Certo? Scanner instanciado. Agora vamos lá, olha só. For, né, para cada inteiro i, que começa em 1, enquanto i menor igual a 5, i recebe i mais 1, ou seja, i vai incrementando por 1, então de 1 vai para 2, 2 vai para 3, 3 vai para 4, 4 vai para 5. E eu faço o quê? Eu peço para ele escrever na tela. Sysout, Ctrl espaço, digite uma fruta. O usuário vai lá, digita a fruta que ele quiser, e eu vou fazer a leitura disso para dentro do scanner. Mas como que eu associo o valor à posição do scanner, à posição do vetor? É fácil. É o nome do meu vetor. Entre colchetes eu vou definir a posição dele, certo? Vamos começar pela posição 0. E em seguida o valor que eu quero atribuir, ok? Então, nesse caso aqui, vamos fazer a atribuição do que vier do scanner, o que o usuário digitar na tela. Então, s.nextLine. Ok? Então, o que vai acontecer aqui? Como é que isso vai funcionar? Passo a passo. Eu estou criando uma variável para definir o tamanho do vetor. Eu estou criando o vetor.
Estou criando a instância do scanner e aqui eu criei um laço de repetição. O que esse laço de repetição vai fazer? Ele tem uma variável de controle chamada i, que começa no número 1 e ela vai até o número 5, certo? Porque são 5 posições dentro do vetor, porque são 5 frutas. Eu estou falando para ele, digita uma fruta. Então, até isso aqui chegar em 5, ele vai exibir na tela a mensagem, digite uma fruta. O usuário vai lá, digita essa fruta que ele quiser, e isso vai ser guardado no meu vetor na posição 0. Então, a classe scanner vai lá, faz a leitura e guarda isso dentro do meu vetor. Ah, Matheus, mas se eu quisesse eu mesmo já definir tudo ali dentro do vetor, já quisesse ter deixado o nome das frutas armazenados de antemão, eu poderia e depois só fazer exibição? Poderia. Olha só, eu vou comentar essas linhas aqui, então, aqui do scanner até essa chave. Eu vou comentar. Não é que isso aqui vai ser jogado fora, vou demonstrar isso aqui para vocês depois. Olha só como ficaria. Lista frutas, na sua posição 0, recebe o quê? Recebe a primeira fruta. Sei lá, tangerina. Viu? Assim que se faz. Nome do vetor, entre colchetes, a posição do vetor e o valor a ser armazenado dentro dele. E se eu quisesse guardar em outra posição, por exemplo, essa é a posição 0, eu quero guardar na posição 1. Mesma coisa, lista frutas, na posição 1, recebe a próxima fruta, maçã. Ou então, na terceira posição, que é a posição 2, lista frutas, na posição 2, recebe outra fruta, uva. E o processo vai se repetir para todas as posições do meu vetor. Então, 2, 3 e 4. Viu? Fácil. Atribuir valor ao vetor é fácil. Bom, isso serviu para eu armazenar, para eu guardar. E se eu quiser exibir? Aqui pode morar um pequeno problema. Se você já estudou Python ou então você já estudou um pouquinho de JavaScript, na sua cabeça isso aqui pode parecer um pouquinho auto-intuitivo. É só você colocar o println, dentro do println você colocar o nome do vetor, que nem como funciona no Python, por exemplo. Não, no Java não é tão simples assim. Olha só o que vai acontecer se eu passar só o nome do vetor. Eu vou mandar ele exibir na tela, meu vetor lista frutas. Eu vou fechar... no scanner está comentado, ele não vai saber o que é. Então vamos só parar o programa. Padrão 0. Beleza. Vamos executar esse programa. Olha o que vai aparecer no console. Opa! O que é isso aqui? O Java está com defeito? O Java está errado? Não, o Java está fazendo a coisa certa. Por quê? Isso aqui está dizendo o quê? Olha, imprima na tela o objeto lista frutas, o vetor lista frutas, e não os valores que tem lá dentro. É mais ou menos como quando eu ensinei para vocês o switch case, eu ensinei também o método equals da classe string, que é o quê? Quando você compara uma string com um valor string, diretamente utilizando o sinal de atribuição, o Java dá erro, ele entende que aquilo é falso. Por quê? Porque você está tentando comparar o objeto com o seu valor. O objeto não é a mesma coisa que o valor que ele armazena. Então aqui o que você está fazendo? Você está mandando ele mostrar na tela o objeto lista frutas. E é isso que o Java está fazendo. Ele está falando que o vetor lista frutas é uma string pertencente ao pacote java.lang, a biblioteca java.lang, e que está armazenado nesse endereço de memória. Isso aqui é o endereço hexadecimal que eu falei para vocês lá no começo. Então ele está mostrando o objeto, não os valores que tem dentro do objeto. Para que ele mostre os valores que existem dentro do objeto, ele precisa saber em qual posição ou quais posições. Então, se eu quero exibir o que está na primeira posição, eu tenho que especificar para ele. É no objeto lista frutas na posição 0. Aí quando eu executo, aí ele entende. Você quer que eu exiba a tangerina, certo? Ou então quando eu falo, não, exiba o que está na posição 3. Aí ele entende. Você quer que eu exiba a uva. Eu devia ter alterado essas frutas aqui. Então, uva, laranja, kiwi.
Ah, você quer que eu mostre a laranja, certo? E se eu quiser que ele mostre todos de uma vez? Na teoria, eu teria que fazer um println para cada um desses objetos. Assim como, por exemplo, lá na aula 3 ou 4, quando a gente começou a estudar as variáveis, né? A entrada e saída, lá, esse mesmo exercício das frutas, para cada variável eu tinha que ter um println pedindo uma entrada de dados e um println para exibir o que tinha dentro da variável. Aqui, teoricamente, é o mesmo princípio. Então, para cada posição do vetor, eu tenho que ter um println específico para mostrar o que tem dentro daquela posição. Assim. Outra coisa que a gente tem que tomar cuidado quando trabalha com vetor é o quê? Isso aqui, o índice. Por quê? Isso atrapalha muita gente, sobretudo quem está começando. Por quê? Quando você cria um vetor, você entende, ele tem 5 posições. Só que para nós, seres humanos, é autointuitivo já começar a pensar que ele vai contar a partir do 1. Então, primeira posição, 1, segunda posição, 2, terceira posição, 3, quarta posição, 4, quinta posição, quinto. O que está errado. É muito comum a pessoa já entrar de âmbito assim o seguinte, tem 5 posições, 0, 1, 2, 3, 4, vamos fazer a posição 5. Vou pedir para ele exibir a posição 5. Olha o que vai acontecer. Olha só, exception in thread. Ué, por que deu erro se o código está certo? Ele não acusa nenhum erro de sintaxe aqui. Vamos ver o que o erro diz. Exceção na thread main, biblioteca java.lang, array index out of bounds. Index 5 out of bounds for length 5. Ele está falando o quê? Índice 5, fora do alcance, fora do range, para o comprimento 5. Então, para eu ter um vetor com comprimento de 5 posições, o índice 5 não existe. Ele começa em 0 e vai até 4. Se eu quisesse utilizar o índice 5, eu precisaria ter um vetor de comprimento 6, indo de 0 a 5. Então, tomem muito cuidado com isso aqui. Bom, mas agora deixando isso de lado, vamos resolver esse problema aqui. Eu tenho que ficar perguntando um por um aqui. Um vetor de 5 posições tem que ter 5 linhas armazenando dados. Eu tenho que ter 5 linhas para exibir tudo o que tem dentro dele? Não. É para isso que na aula passada eu estava ensinando vocês laço de repetição, seja o for, seja o while, ok? Então, vamos descomentar esse código aqui que eu estava escrevendo. Então, olha só, já melhorou um pouquinho agora. Como eu estava fazendo, depois percebi que eu tinha comentado, vou fechar o scanner. Significa que aqui o programa já está terminando. Faltou a chave aqui desse for. Vamos entender o que está acontecendo. De novo, eu estou declarando uma variável x com valor 5. Eu estou usando a referência dessa variável para determinar o tamanho desse novo vetor, o lista frutas. Eu estou criando a instância do scanner para fazer a leitura. E aqui eu estou pedindo, olha, system.out.println, exibindo na tela. Digite uma fruta. Vai aparecer para o usuário a mensagem, digite uma fruta. O usuário vai lá e digita, sei lá, bergamota. Digitou bergamota, apertou Enter. Isso aqui leu e vai guardar no vetor lista frutas. Só que, especificamente na posição 0. Nota que esse número 0, ele é estático. Então eu posso ficar rodando esse programa 10 vezes, seja lá o que o usuário digitar, sempre vai guardar na posição 0. O que isso vai fazer? Vai montar uma lista, né, como a gente espera? Não. Isso vai fazer com que o próximo valor que o usuário digite sobrescreva o antigo. Então o segundo valor que ele digitar vai sobrescrever o primeiro, o terceiro vai sobrescrever o segundo, o quarto vai sobrescrever o terceiro, o quinto vai sobrescrever o quarto. Então no final, o que vai ter lá na posição 0 vai ser o último valor que o usuário digitou, e as outras 4 posições, né, os outros 4 endereços, vão ficar em branco. Mas poxa, então como é que eu faço para cada valor, para cada posição, receber um valor diferente? Olha, a posição dele não é controlada aqui pela variável i, primeira posição, segunda posição, terceira posição, quarta posição, quinta posição. Então, basta eu substituir a variável i aqui dentro do valor 0. Então, ou seja, ao invés de ficar lista frutas 0, fica lista frutas i. Por quê? O primeiro valor que a variável i vai assumir é a primeira posição do vetor. O segundo vai ser o segundo valor, o terceiro valor que ela assumir vai ser a terceira posição e assim sucessivamente. Bom, feito isso, a gente tem que fazer o quê? Temos que varrer todo o vetor para exibir na tela o
que tem dentro dele. Dá para fazer com o comando for também? Dá para fazer com o comando for também. Mas esse eu quero mostrar para vocês com o comando while. Então, eu vou declarar uma outra variável, int j começa em 0, enquanto a variável j for menor do que o valor de x, que é o tamanho do vetor, o que eu vou pedir para ele fazer? Sysout, Ctrl espaço, e exiba na tela lista frutas, que é o nome do meu vetor, controlado pela variável j, que é a variável de controle para o meu while. Lembre-se, né, o while ele não me obriga a declarar uma variável de controle que nem a no for, eu tenho que declará-la separadamente. E claro, para não acontecer aquele problema do loop infinito que a gente viu na aula anterior, j recebe j mais 1, o incremento de j. Esse código aqui eu sei que ele ficou um pouquinho extenso, né? Já temos 24 linhas, mas por quê? Uma parte delas são comentários. A gente pode descontar esses comentários depois. Ok? Então vamos executar o programa agora. Começamos bem. Digite uma fruta. Melancia. Melão. Abacaxi. Maracujá. Pitaia. E opa! Já temos aqui uma mensagem de erro, uma exceção. Aquela mesma exceção que nós vimos antes, né? Índice 5 fora dos alcances para o comprimento 5. Lembra que eu falei, pessoal? Sempre tem que começar da posição 0 e ir até a última posição menos 1. Olha o que está acontecendo. Olha como eu declarei esse for. Se eu vou associar para ele que a primeira posição equivale ao valor da variável i, já começa errado porque a variável i começa em 1. Então ele começa a ler a partir da posição 1. Ele ignora a posição 0 e vai preenchendo a posição 1, a posição 2, a posição 3, a posição 4. Quando ele vai preencher a posição 5 não existe, porque ela existiria em um vetor de 6 posições. Então, como a gente pode corrigir isso? Ou a gente manda a variável i começar em 0, reduz o limite aqui até 4, ou aqui dentro a gente fala que você considera o valor atual de i menos 1. Então, quando o i valer 1, você tira 1, fica 0. Quando o i valer 2, você tira 1, fica 1. Quando o i valer 3, você tira 1, fica 2. Quando valer 4, você tira 1, fica 3. Quando valer 5, você tira 1, fica 4. E assim, todo mundo fica contente. Vamos então agora testar aqui o nosso código. Run, ok. E olha só, digite uma fruta. Então vamos ver laranja, temoia, graviola, uva, banana. E olha só, ele exibe para nós essa lista depois, normalmente, bem facilitado. Ah, professor, se eu quisesse ter feito isso aqui com for também, daria para ter feito com for? Daria para ter feito com for. Acho que ficaria até mais curto do que com while. Com for ele ficaria assim. E pronto, pessoal. Com o for, ele ficaria assim. É tão funcional quanto ele seria com o while, mas ali com economia de uma, duas linhas de código, devido ao fato de eu ter que declarar a variável e montar o incremento dela aqui, em uma única linha, na declaração do comando, e não separadamente depois, ok? Espero que você tenha entendido isso. Agora é a hora de praticar um pouquinho, né? Como sempre, uma pequena listinha de exercícios. Olha só, vamos pegar aqui o exercício. Esse aqui é variar. Aqui, vetor. Exercício número 2. Crie um vetor chamado idades para armazenar a idade de 5 pessoas. Preencha o vetor com o valor das idades e, em seguida, calcule e imprima a média das idades, ok? Então, entenda que isso aqui é como se você estivesse trabalhando com variáveis, ok? Mas ao invés de declarar 5 variáveis diferentes, você vai ter que declarar um vetor ali
de 5 posições. E claro, lembrando, o cálculo da média, né, que é a soma de todos os fatores dividido pelo número de fatores. Então aqui 5 pessoas, então você vai somar as 5 idades e no final dividir por 5, ok? Então pausa o vídeo, tenta resolver, depois a gente volta aqui e vê a correção, ok? Vamos lá. Vou partir do princípio de que você minimamente tentou resolver, porque como eu falo, né, gente, não adianta só você ficar escorando aqui a cabeça na mão, me observando, falar, me ouvindo falar, olhando para a tela ou então deixando isso reproduzindo ao fundo enquanto você faz outra coisa. Programação você tem que praticar, não há outra maneira de você aprender. Vamos ver então. Se você conseguiu fazer também, maravilha. O seu código pode ter ficado diferente do meu, o que importa é que funcione, ok? Era o exercício número 2, então vamos criar aqui uma nova classe. ex2. Ela vê o seu método main, a gente já sabe como criar. Você pode digitar public static void main string colchetes args? Pode. Mas vamos do jeito mais rápido. A gente digita main, Ctrl espaço, Enter. Outra coisa, inclusive, falando para vocês de vetores, olha só, você entendeu agora que esse string colchetes args que aparece aqui no método main é um vetor do tipo string chamado args. E ele existe para quê? Para receber argumentos da JVM na hora da execução do programa. Então, quando você precisa executar o programa e precisa passar comandos específicos para ele, como por exemplo executar em memória reduzida ou então executar em modo de depuração, a JVM passa esses argumentos para cá e assim o programa entende como ele tem que funcionar. Ctrl A, Ctrl I, compilado, compilado não, identado. Vamos lá. Crie um vetor chamado idades. Então, primeira coisa, temos que declarar o nosso vetor idades, normalmente do tipo inteiro. Então, int colchetes idades igual new int colchetes de 5 pessoas, tamanho 5. Bom, agora eu tenho que pedir a idade de 5 pessoas. Então, importamos o scanner. Criamos a instância do scanner. Bom, criado o nosso vetor, criada a instância do scanner, agora a gente pode começar a pedir. Eu poderia colocar 5 vezes system.out.println, digite a idade da pessoa 1, digite a idade da pessoa 2, digite a idade da pessoa 3? Poderia. Vai funcionar? Vai funcionar. Mas como eu costumo falar para os meus alunos em sala, existem duas formas de você resolver um problema. A forma inteligente e a forma burra. Isso que eu acabei de mencionar é uma forma inteligente? Nem um pouco. Ela vai funcionar? Vai funcionar. Mas você vai gastar muito tempo escrevendo várias linhas repetindo a mesma tarefa. O laço de repetição existe justamente para automatizar essas tarefas. Então, vamos usar aí um laço de repetição. For int c começa em 0, enquanto c menor igual à última posição do vetor, que é 4, c recebe c mais 1. C vai sendo incrementado por 1. Aí eu peço para o usuário sysalt, Ctrl espaço, digite a idade da pessoa mais C. Então ele vai C mais 1, na verdade, né? Então, digite a idade da pessoa 1, digite a idade da pessoa 2, digite a idade da pessoa 3, até chegar lá no digite a idade da pessoa 5. O usuário vai lá, digita a idade da pessoa, e o que a gente faz? A gente lê isso para o vetor idades. Então, idades, na posição controlada pela variável c, que vai variar de 0 a 4, a gente recebe o scanner, o next line não, next int, porque estou lendo o número inteiro. Tá bom, já foi feito o cálculo, já foi feito o armazenamento. Agora vem a parte do cálculo. Outra coisa que pode variar de pessoa para pessoa também. Então, primeira coisa, isso pode ser um número decimal? Pode. Então, a gente acaba tendo que declarar ali uma variável double. Então, double, média, recebe. Aqui que começam as diferenças. Eu já vi muita gente fazendo o quê? Idades na posição 0, mais e aqui eu tenho a soma
de todas as idades. E aí a pessoa fazia o quê? No final, ela podia colocar lá dividido por 4. Então, isola isso aqui entre parênteses. Dividido por 4. Vai funcionar? Aliás, por 4 não, por 5. Vai funcionar? Vai funcionar. Mas vamos concordar que isso aqui é bastante coisa para você escrever, né? Bastante código digitado. Ou então a pessoa criava essa variável aqui chamada soma, somava todas as posições do vetor desse jeito. Lá no final, na hora de exibir, colocava system out, soma dividido por 5. E aí o programa já exibia a média. Dava certo? Dava certo também. Mas vamos concordar que ainda assim bastante código que você escreveu. Tem outra forma de você resolver isso? Uma forma inteligente, vamos assim dizer, de resolver isso? Tem, olha só. Primeiro, de fato, vamos ter que declarar uma variável chamada soma para receber tudo isso. Então, não, no caso a soma pode ser int. Int soma começa em 0. Soma de números inteiros sempre vai dar inteiro. Agora, a média, aí sim, tem que ser decimal. Mais uma vez, for int j começa em 0. Não, aqui pode ser 1. Não, melhor 0 mesmo. Enquanto j menor ou igual a 4, que é o número de posições dentro do vetor, j recebe j mais 1. E a minha variável média, aliás, a soma, ela vai o quê? Acumulando ela mesma mais o meu vetor idades na posição controlada pela variável j. Então, ele vai explorando cada um dos valores das posições dentro do vetor idades e vai acumulando isso dentro da variável soma. No final, o que eu faço? A média recebe a soma dividido por 5 e a gente exibe isso na tela. Sysout, a média das idades é, dois pontos espaço mais, a média. Ou como eu falei que muita gente fazia, a soma dividido por 5. Qualquer uma das duas formas aqui estaria correta. Vamos escrever aqui média. Claro, ao final a gente fecha o scanner. E a gente tira essas linhas aqui em branco. Pronto. Declarei o meu vetor, uma variável para soma, uma variável para média, criei a instância do scanner, pedindo para o usuário digitar a idade, fazendo a leitura das idades, fazendo a soma das idades. Então, aqui eu estou percorrendo cada uma das posições do vetor idades. Percorrendo cada uma das posições do vetor idades, pegando esse valor e acumulando com a variável soma. E depois a gente calcula a média e exibe na tela. Vamos ver se funciona? Ok. Digite a idade da pessoa 1. A pessoa 1 tem 24 anos. Opa, já temos um problema aqui, ó. 0, 1, 11, o que é isso? Lembra que eu falei para vocês que quando a gente vai fazer uma concatenação de um número com texto no Java, o Java vai entender, vai dar preferência a entender aquilo como texto? Então, por exemplo, isso aqui é texto, isso aqui é número, isso aqui é número. O Java está dando a entender o quê? Que para ele tudo isso aqui é texto. Ele está considerando isso aqui como texto também. Então, primeiro ele tem que fazer o cálculo, depois fazer a concatenação. Então, vamos isolar isso aqui entre parênteses. Ele faz o cálculo, obtém um número. Obteve um número, aí ele entende como texto e concatena com a mensagem anterior. Então, olha só. Digite a idade da pessoa 1. Ela tem 23. Da pessoa 2, ela tem 11. Da pessoa 3, ela tem 40. Da pessoa 4, ela tem 36. Da pessoa 5, ela tem 15. Então, 23 mais 11 mais 40 mais 35 mais 15 somados dividido por 5 dá 25. Olha só. Vamos testar outro caso. A primeira pessoa tem 37, a segunda tem 13, a outra tem 29, a outra tem 81 e a outra tem 27. A média das idades é 37. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido o conceito de vetor, qual que é o conceito
declarar um vetor, atribuir dados, de consultar dados dentro do vetor, de explorar os dados dentro do vetor utilizando um laço de repetição. Claro, isso aqui é só o básico, ainda tem bastante coisa a mais para a gente falar de vetor. Então, por exemplo, a gente pode falar do método sort, a gente pode falar de arrays, tem N outras coisas para serem tratadas ainda sobre vetores. Mas por agora, espero que vocês tenham todos gostados. Então, tchau, nos vemos na próxima aula sobre matrizes. Fiquem todos com Deus, uma boa vida e até a próxima.